Es para mí un placer estar aquí de nuevo. Yo participé ya en la edición anterior y me corresponde hoy el papel de presentar a una de las altas autoridades brasileñas que nos acompañan en este congreso. Es el magistrado, excelentísimo señor João Otávio de Noronha, presidente actualmente del Superior Tribunal de Justicia de Brasil. Él es ministro de este tribunal desde el año 2002 y recientemente presidente desde agosto de este mismo año. Me han pedido que dé unas breves pinceladas de su currículum por ubicar su faceta universitaria también, su faceta docente. El profesor Otávio de Noronha es actualmente profesor de Derecho Procesal Civil en el Instituto de Educación Superior de Brasilia y tiene una trayectoria profesional muy amplia. La verdad es que me ha sorprendido sobre todo la diversidad de temas que ha abordado a lo largo de su carrera. Ha sido muchos años, desde el año 75 hasta el año 2002, funcionario del Banco de Brasil, por lo tanto, pues, temas económico-financieros, pero también ha tratado pues, temas de derecho procesal civil, como he dicho, de derecho mercantil y de derecho bancario en distintas universidades de Brasil. Por lo tanto, aparte de su amplia trayectoria a nivel de tribunales en Brasil, pues une también su papel como profesor universitario, como docente. Este congreso en particular, mi papel aquí, yo he sido el coordinador hasta este año del programa de doctorado y es un placer pues, ver a muchos de nuestros doctorandos que van a participar en el congreso presentando trabajos de sus tesis doctorales. Bueno, y sin más, para no robar más tiempo, pues le cedo la palabra al excelentísimo señor Otávio de Noronha, que nos va a hablar del nuevo Código Comercial brasileño. Bom dia a todos. Eu saúdo o professor Gustavo Merchan, que está nos recebendo aqui na mesa. Saúdo os presentes na pessoa dos ministros Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, e o ministro Ricardo Lewandowski, também do Supremo Tribunal Federal, os embaixadores federais aqui, Celise, Fernando, desembargadores estaduais, o Gustavo Fisch, os advogados brasileiros, na pessoa do ex-presidente do Conselho Federal, do Marcos Vinícius, os meus ex-colegas do Conselho Nacional de Justiça aqui presente, Valdetari, Godin, os senhores alunos, senhores acadêmicos, professores. É um prazer enorme estar aqui mais uma vez na Espanha, participando deste evento do CONCITE, e hoje para falar um tema um pouco diferente do que a gente tem discutido no Brasil. Nesse evento, o tema hoje tem um âmbito mais de direito empresarial, por que não dizer também direito comercial. Por essa razão, exatamente por essa razão, eu achei oportuno falar sobre algo que está acontecendo no Brasil. Nós passamos, neste momento, pela elaboração, pelo trâmite no Congresso Nacional, no novo Código Comercial brasileiro. Temos dois projetos tramitando, ambos tramitando, um na Câmara e o outro no Senado. Esses projetos que nasceram em momentos diferentes, mas tinham uma raiz comum, que é um anteprojeto feito numa comissão até então presidida pelo professor Fábio Ulloa, que depois, apresentado ao Congresso e ao Senado, passou a ser conduzido por duas comissões diferentes. Eu, como também professor de Direito Empresarial que sou, fui convidado a ser o presidente no Senado Federal da Comissão de Elaboração do Código Comercial, e o projeto hoje se encontra avançado. Um projeto que tramita com muita discussão, com muito debate, sobretudo no campo doutrinário, uma corrente favorável à criação do Código Comercial, outra corrente contra, entendendo que devemos manter a legislação como está. A verdade é que
tramita no Congresso Nacional 2 projetos que, neste ponto de tramitação, eles estão muito similares, são quase idênticos. Nós questionamos, na época, o presidente do Senado por que elaborar um projeto aqui no Senado se já tem um tramitando na Câmara. Ele dizia que toda vez que tem 2 projetos tramitando nas casas diferentes, esses projetos acabam processando mais rápido pela competição. E isso se mostrou verdade. O projeto está em ponto de ser votado nas discussões finais. E por que um código comercial? Por que ressuscitar um código comercial no Brasil? Eis a primeira questão. A verdade é que a unificação do direito privado no Brasil, realizado pelo Código Civil 2002, ela não se mostrou eficaz, não se mostrou suficiente para resolver as contendas do campo do direito empresarial. E não se mostrou por uma razão muito simples. Nós adotamos um modelo italiano, elaborado por Mussolini na década de 40, 41, 42, quando no Brasil, nessa época, o comércio forte, no máximo, era casas pernambucana ou um armazém, nem supermercado tínhamos ainda. Portanto, essa legislação do Código Civil, que trata do direito empresarial ou do direito privado, sobretudo no campo de empresas, na parte de empresa, é uma legislação que, quando aprovada, já estava velha, já estava desatualizada. Ela não previa contratos modernos, o leasing, o trust. Portanto, ela não atendeu e não atende às necessidades do campo empresarial. Tanto assim que nós tivemos que elaborar uma série de leis extravagantes, de leis esparsas, para regular contratos, e outros ainda ficam ou estão sem a regulação devida. Mas o pior que eu vejo nessa ausência de um código comercial ou de uma legislação específica é que o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, em determinado instante estava resolvendo lides empresariais com base no Código do Consumidor. Ora, são princípios totalmente diferentes. Os princípios que informam o campo empresarial têm por base a igualdade entre os litigantes, entre os contratantes. Os princípios que informam o Código Comercial têm por princípio a diferença entre as partes, onde há, de um lado, uma parte economicamente forte, do outro lado, uma parte fraca que para compensar essa desigualdade econômica ou a desigualdade técnica, requer uma proteção do Estado. O Estado, então, edita normas que procura levar as partes à igualdade no campo jurídico. Ora, isso não ocorre, evidentemente, no campo do direito comercial. Daí a necessidade da gente rever, ter coragem, determinação, de rever a nossa legislação, de modernizar a nossa legislação. Aliás, nós precisamos modernizar já o nosso Código Civil. Nós ficamos tão preocupados em reformar o processo. Você pode notar, o processo civil brasileiro é um código em reforma constante. O novo já foi reformado. Já teve modificações. Nós temos uma preocupação enorme com o processo e esquecemos dos institutos de direito material. Nós esquecemos de que precisamos melhorar as garantias no campo do direito privado, nós precisamos dar mobilidade às garantias. Hoje, você contrata uma hipoteca, para cada operação ou para cada contrato, é uma escritura nova, um registro novo, não circula a hipoteca. Quando a gente vê países em que você emite uma cédula hipotecária circulável por endosso. Porque nós temos muito o que fazer ainda no campo do direito empresarial como forma de baratear as contratações e, ao fim e ao cabo, assegurar aquilo que é mais necessário neste comércio, a segurança jurídica. Então, as principais inovações propostas no Código Comercial, elas foram pautadas em cinco eixos principais. O primeiro foi da ampliação da segurança jurídica, ou seja, há uma preocupação
de proteção das regras negociais. Há uma preocupação em melhorar o ambiente de contratação no Brasil, ou seja, o ambiente negocial. De outro lado, a preocupação foi com a modernização da legislação empresarial. A nossa lei de SA, que é uma excelente lei, ela precisa apenas de pequenos retoques, tanto é que o Código Comercial não quis tratar da legislação de sociedade anônima, preservou o projeto existente, propõe pequenas alterações, ajustes. É de 1977, é um projeto avançado, mas no que tange aos demais tipos societários, por exemplo, a sociedade limitada, nós tínhamos um ótimo projeto uma ótima lei de 1919, o Código Civil complicou, o Código Civil burocratizou, o Código Civil não ateve-se à peculiaridade das regras comerciais. Então, o segundo objetivo, o segundo eixo, é a modernização da legislação empresarial. O terceiro eixo é o fortalecimento das normas consuetudinárias e da autorregulação. O comércio tem costumes próprios. O costume é importante. O ambiente comercial requer observância das tradições. E isso o Código resgata, porque o projeto do Código resgata, já que o Código Civil praticamente desconsiderou esse ambiente de tradição no campo empresarial. Também o quarto eixo, o objetivo é a simplificação e desburocratização da vida empresarial. Olha, é extremamente difícil estabelecer empresarialmente no Brasil. É uma burocracia enorme, há uma série de exigências, há uma mistura do Estado querendo cobrar tributos ou inibir o inadimplemento com o campo empresarial, o que faz com que abrir e conduzir uma empresa algo extremamente caro pela burocracia. E, por último, nós temos, eu volto a dizer, um dos principais motores do projeto Código Comercial, a melhoria do ambiente de negócio no Brasil. E tanto foi a preocupação que nós propusemos uma série de alterações legislativas que visa incorporar algumas leis modelos, como da Uncitral, o documento eletrônico, a falência transnacional, aproximando o nosso Instituto com as convenções internacionais de que somos signatários. Foi muito importante essa preocupação de modernização. Nós precisamos adotar os institutos modernos que estão no mundo, numa economia globalizada e que requer um padrão de normas para os vários partícipes do comércio internacional. O anteprojeto ele se divide em três partes, uma geral, uma especial e uma complementar. Na parte geral, está dividido em 4 livros, que cuida das normas do direito comercial, da pessoa do empresário, dos bens e atividades do empresário, dos bens e dos fatos jurídicos empresariais e também dos bens e atividades empresariais. A parte especial compreende os livros das sociedades, das obrigações, dos contratos e títulos de crédito, do agronegócio. O agronegócio no Brasil hoje é o motor, é a mola propulsora das nossas exportações. O agronegócio não é mais, como no passado, uma atividade agrícola, uma atividade pecuária. O agronegócio é uma cadeia de negócios, é um sistema, um complexo de atividades que hoje impulsiona as receitas externas brasileiras, ou seja, as receitas em moedas estrangeiras brasileiras. Tal a sua importância na nossa economia que o projeto destaca um capítulo especial regulamentando o agronegócio. Interessante, nós quisemos sair um pouquinho no projeto do Código Civil. Se nós estamos falando em atividade, tem que ser desburocratizada, atividade que tem que ser realizada de um modo rápido, sério,
nós não podemos ficar presos a formalidades do negócio jurídico civil. Daí, o anteprojeto trata um capítulo cuidando do negócio jurídico empresarial. E, engraçado que nós procuramos verificar o que trava os negócios comerciais. E aí começamos a ver que nós misturamos muito o civil com o comercial na regulação e acabamos emperrando a atividade comercial com isso. Por isso, o anteprojeto contempla regras específicas de validade do negócio empresarial. Primeiro, para a perplexidade dos civilistas, os atos nulos são passíveis de confirmação. São passíveis de confirmação por ratificação ou retificação a qualquer tempo, ainda que iniciada a ação de nulidade. No campo do direito comercial, o que se quer é realizar o negócio, é aproveitar os acertos pré-estabelecidos. Portanto, a preocupação é com a concretização dos negócios. Daí essa mudança de mentalidade, de preocupar menos com a forma e mais com a substância. Como regra geral, os atos convalescem com o decurso do tempo e, quando prescrita, a prescrição para invalidá-los. Portanto, a nulidade deixa de ter o caráter absoluto que tem no campo civil. Tanto a anulabilidade como a nulidade acabam se convalescendo no tempo. A declaração de nulidade ou a decretação da anulação não projeta efeito retroativo, salvo por vontade das partes. Aqui destaca o princípio da autonomia. Também é uma novidade. Observe bem, aqui nós estamos tratando com algo que contraria tudo aquilo que nós estudamos do campo do direito civil. Mas é assim que funciona no mercado, nos negócios. Adotamos o princípio da não há nulidade sem prejuízo, não são causas de anulação do negócio jurídico empresarial a lesão por ignorância ou a insolvência do declarante, a nulidade ou anulação do ato constitutivo da sociedade importa a sua dissolução, e a nulidade ou anulação do voto proferido em órgão colegiado deliberativo de estrutura societária, regularmente convolado e instalado, não será declarado ou decretado se o resultado da votação permaneceu o mesmo, ou seja, acabou aquela tradição de que basta um voto nulo para se anular toda a Assembleia. Agora, se não tiver importância no resultado, isso é simplesmente ignorado. E também o projeto acabou por traçar regras próprias para a interpretação dos negócios jurídicos, assim como faz o Código Civil para os negócios no âmbito civil. O projeto também preocupou, em boa hora, de regulamentar o comércio eletrônico. Hoje é uma realidade, portanto, ele se propôs a suprir essa lacuna no direito brasileiro, mas apenas com uma preocupação. A regulação do comércio eletrônico que se faz no projeto comercial é o comércio eletrônico entre empresas. Não é o objetivo do Código Comercial regular o comércio eletrônico entre empresas e consumidores. Essa matéria é reservada ao Código do Consumidor. Tudo que se faz no âmbito comercial será regulado pelo Código Comercial. Relação entre empresas estará regulado um Código Comercial. Relação entre empresa e consumidor no Código do Consumidor. São coisas diferentes. O que não dá, o que não pode, o que não é conveniente no campo atual, no momento atual, é querer tratar a relação entre empresas pelo Código do Consumidor. E eu fico muito triste quando me deparo com algumas decisões que quer comparar economicamente os partícipes de uma relação empresarial, falando em miserabilidade, em desproporção, como se isso pautasse as regras do direito empresarial. É lógico que não, a relação aqui é de outro naipe, de outro tipo, não há que falar em esse tipo de situação
nas relações empresariais. Aqui vigora o princípio do profissionalismo, ou seja, da tecnicalidade, e não, portanto, não cabe a proteção que se dá ao consumidor ou aquele mais fraco economicamente na relação contratual. Agora, o COD também ressuscita algo muito bom. A autorregulação entre as empresas em determinados segmentos. Nós voltamos aqui o tempo das corporações de ofício. Aliás, as corporações foram tão fortes que ainda mesmo quando extinta, os seus costumes se prolongaram. É muito comum determinados setores tratarem normas de regulação para o comércio realizado pelos integrantes desse setor. E aqui o código prestigia, o projeto prestigia essa autorregulação. Uma outra novidade, o código traz aqui a criação da sociedade profissional, pois ele contempla a sociedade profissional. Aqui, na realidade, são sociedades constituídas por exercentes da atividade intelectual regulamentada, uma sociedade de médicos, psicólogos, engenheiros, ou como também de artistas, decoradores, técnicos informáticos, cujo objetivo social consiste na prestação de serviços correspondentes, desde que o respectivo ato constitutivo expresse ou consigne cláusula qualificando como profissional. Aqui não dá espaço para a proteção do amadorismo, daquele que presta serviço eventualmente, mas só aquele que assume o caráter profissional. É uma clínica de raio-x, é uma clínica de médica, etc. No campo societário, o Código se preocupou também de fazer uma limpeza, de distinguir a sociedade, não regulamentar sociedades que não têm uso. Então, houve a supressão da sociedade comandita simples, comandita e da sociedade simples. Olha, nós fizemos uma pesquisa, sociedade comandita, no Brasil inteiro, nós só encontramos uma ou três no Ceará. Que estavam desativadas. Então, as coisas que acontecem no Ceará. Esses institutos que há muito tempo já não se usa, nós não vimos razão para continuar regulamentando. Agora, um dos grandes pontos do projeto, em se tratando das relações comerciais, em se tratando de um ambiente negocial em que a segurança jurídica é necessária para que as partes possam contratar com tranquilidade, possam se sentir incentivadas a negociar. Um dos grandes pontos é a redução dos prazos de prescrição. O Código Civil, que teve por princípio reduzir como regra os prazos de prescrição, em matéria de direito comercial, ele acabou por aumentar. Então, o anteprojeto corrige isso, reduz esses prazos. Aliás, é o ponto mais incentivado na doutrina, onde não há quase nenhuma divergência. Não há praticamente nenhuma divergência. O anteprojeto corrige essa imprecisão do Código Civil de 2003 no trato da matéria empresarial, reduzindo e simplificando os prazos prescricionais. De outro lado, nós temos também a regulação dos contratos empresariais em geral, que passam a reger por princípios e regras próprias. Se discute muito se um código deve ou não enunciar princípios. Isso é coisa que deve ser reservada, tradicionalmente estudando, isso deve ser reservado à doutrina. Mas, de um tempo para cá, passou a ser tradição no direito brasileiro, já do Código Comercial, no Código do Consumidor, no Código de Processo Civil, no Código do Consumidor, no Código Florestal, em todos, o direito brasileiro começou a se preocupar em enunciar princípios. Eu tenho muita reserva com isso.
Os princípios devem ficar reservados efetivamente à doutrina, não devem estar no código, por uma razão muito simples. Os princípios decorrem de uma posição filosófica que se altera no tempo. Olha o 489, parágrafo 3º do Código de Processo Civil. É uma questão de ponderações de princípio, é uma questão altamente controvertida. Se amanhã a filosofia for para um outro lado e o pensamento jurídico acompanhar, brasileiro, nós vamos ter dificuldade, quer dizer, ou vamos ter que interpretar contra o texto expresso de lei para fazer prevalecer uma nova posição filosófica, ou vamos ter que revogar. E não é fácil estar mexendo na legislação. Os senhores sabem como é difícil. Portanto, o certo na tecnicalidade é não colocar princípios em código. Mas nós colocamos no novo Código Civil o princípio da função social da propriedade, nós colocamos no Código do Consumidor uma série de princípios, no Código de Processo Civil, e a comissão acabou entendendo que deveria também enunciar princípios no Código Comercial. A preocupação foi que os contratos no campo comercial tem características denominadas pelos economistas de externalidade, ou seja, significa que inseridos necessariamente numa rede contratual, o contrato empresarial projeta consequência econômica para além do ciclo de interesse do contratante. É verdade. Um acordo entre as redes de farmácia vai além dos empresários para contaminar ou abranger os próprios consumidores. Tais consequências, que, como geram impacto nos preços do produto e serviço praticado no mercado, podem, por vezes, penalizar os consumidores. De outro lado, nós temos que também entender que pode surgir um descompasso entre o modelo solidarista do contrato adotado pelo Código Civil e as tendências ditadas pelo processo de globalização da economia. É um traço marcante desses compassos, é a excessiva ingerência do Estado juiz no conteúdo contratual, mediante a exacerbação de revisão judicial das cláusulas, poupando indevidamente os empresários das consequências de seus erros, distorcendo a competição empresarial e, mais grave, por vezes, afugentando investimentos. Portanto, o anteprojeto introduz na matéria atinente aos negócios contratuais substanciais alterações visando, de um lado, prestigiar o princípio das regras próprias do direito contratual empresarial e, de outro, dando a exata envergadura ao princípio constitucional da livre iniciativa e reduzir a intervenção do Estado juiz na autonomia privada dos contratantes. Olha, eu tenho dito que se existe um ponto delicado em matéria jurídica, é a intervenção do Estado juiz nas relações contratuais. Uma decisão equivocada, uma penada do juiz, pode inviabilizar um setor empresarial ou segmentos da economia. Eu trago, por experiência própria, um exemplo. O STJ, no passado, isso há 18 anos atrás, 16 anos atrás, 17, 18 anos atrás, acabou por intervir em relações contratuais de bancos com clientes no chamado contrato de leasing de automotivo, dos automóveis. O que se discutia era o valor residual de garantia. Os bancos, para facilitar a aquisição do imóvel, do automóvel pelo cliente, diluía o valor residual de garantia no valor da prestação. Ou seja, o preço era pago à medida que se ia pagando a prestação. Quando terminava de pagar a última prestação, já havia sido pago o valor residual de garantia, portanto, o cliente tinha direito de ficar com o carro. O que aconteceu?
O Brasil passa por uma série de ondas de advocacia que eu chamo industrial. Joga uma tese, cola e vem milhares de ações. Milhares de ações revisionais foram propostas. E a coisa mais interessante, o cliente, que toda empresa, que na seção de direito privado sustentava que esse pagamento parcelado, antecipado do valor residual de garantia, descaracterizava o contrato de leasing, portanto não poderia ser cobrado os juros conforme pactuado. Ele que pregava isso no direito privado, na seção de direito público ele estava litigando em sentido contrário. Ele dizia, não, isso não descaracteriza, porque o contrato de leasing tem um incentivo fiscal. Para se prevalecer do incentivo fiscal, no campo do direito tributário, ele sustentava a validade do pagamento antecipado do valor residual de garantia VRG. Vocês veem que isso permitiu que litigante atuasse de má fé. No campo do direito privado, meu interesse é descaracterizar e pagar só o valor do empréstimo com mera correção monetária. Do outro lado, eu preciso caracterizava a eficácia do contrato, deixar caracterizada a eficácia, a validade do contrato de leasing para eu me valer dos incentivos fiscais. Bom, a seção de direito privado sumulou que o pagamento antecipado do VRG descaracterizava o contrato de leasing. E aí deu um problema, a seção de direito público entendia que não. E gerou aquela preocupação, porque as empresas agora ficaram numa situação difícil. Eu vou perder meu incentivo fiscal e eu não posso perder o incentivo fiscal. Somente financiamento de aeronaves, de caminhões, etc. O que fez o STJ? No embargo de divergência, como havia divergência entre primeira sessão e terceira sessão, segunda sessão, levou a questão à apreciação da Corte Especial. E a Corte Especial, então, é que foi decidir se caracterizava e não. E, lógico, o tribunal abriu os olhos. O pessoal do direito privado voltou atrás. Por quê? Nesses 2 anos que essa tese, que essa súmula ficou vigorando, desapareceram os financiamentos de leasing. As instituições financeiras se recusaram. Foram utilizar financiamento de veículo com instrumentos mais caros, mais penosos, com instrumentos de custo financeiro mais elevado, o que prejudicava, ao fim e ao cabo, o próprio consumidor. Por essa razão, o tribunal voltou atrás, e o meu tempo está acabando, 5 minutos, ok? Voltou atrás, revogou a súmula e passou a entender que o financiamento de leasing era viável, não havia descaracterização. Por 2 anos, nós acabamos por prejudicar o consumidor. Ou porque uma intervenção indevida ou descuidada. Não era caso de intervenção do judiciário. Até porque não havia onerosidade excessiva. As taxas acompanhavam regularmente as taxas de mercado. Bom, e para finalizar, eu gostaria de dizer que nós temos uma série de contratos que não foram regulados na unificação do direito privado brasileiro. E olha bem, eu gostaria de chamar a atenção, Código Civil Brasileiro é de 2002, aprovado, mas o projeto é da década de 70, com estudos projetados, que se projetaram da década de 60, final de 50 a 60, com base no Código das Obrigações de Caio Mário, que era de 66, aqueles outros códigos que elaboraram, Código das Obrigações, das Unificações, todos os estudos datavam, ou seja, baseados no direito italiano, francês, da data de 50. Portanto, ele já nasceu velho. Ele não tinha prestado atenção que o mundo comercial havia avançado. Nós já tínhamos internet, que nós já estávamos num comércio eletrônico, que nós já tínhamos uma série de produtos, que a loja importante na cidade não era mais as casas pernambucanas, era o quê? Indústrias pesadas, ou hoje você vai em qualquer cidade, tem Casas Bahia, tem 5, 6 lojas competindo entre si. Essas redes têm uma dimensão nacional, não são mais no comércio local. Nós vivemos um outro ambiente que precisa de uma nova regulação.
E, então, para finalizar, um novo código trouxe uma proposta de novos tipos contratuais. Né? Então, alguns que já estão sendo praticados por força nas empresas, ou seja, como contrato nominado, nós vamos ter aí o fornecimento de mercadoria, a venda direta, o contrato de logística, o joint venture, também denominado de investimento conjunto, o trust, chamado de contrato fiduciário, o factory, referido como fomento comercial, o shop center, a integração agroindustrial, o transporte de carga de volume, o reboque de embarcação, o shopping center, ou seja, então nós tivemos uma série, trouxemos no anteprojeto uma série de propostas. E um capítulo específico regulando não só o contrato, mas a própria atividade do agronegócio. Eu penso que aqui... E, por último, o projeto faz algumas alterações pontuais na lei de recuperação de falência, ajusta, modernizando-a, corrigindo alguns pontos que me pareceram muito importantes. E o projeto traz também, e isso é uma questão que está sendo muito discutida, tanto na Câmara como no Senado, traz uma proposta de um processo empresarial. Ou seja, o projeto traz regras de processo para regular os litígios entre empresas, saindo como regra do Código de Processo Civil, que passa a ter aplicação subsidiária. Isso está muito controvertido. Se não vingar, não tem problema. Esse é um ponto que nós avançamos, talvez, além do campo de direito material, mas a preocupação foi suscitar um debate sobre a burocracia do processo, sobretudo no campo de direito empresarial. O modelo processual ainda emperra esses litígios. E cá entre nós, eu pergunto ao senhor, nós estamos num momento de mercado de capitais, pregando a desintermediação do sistema financeiro para que as empresas possam captar a custo mais barato no mercado, por isso precisa fortalecer o mercado de capitais. Quem vai comprar ações de uma empresa se gasta 10, 12 anos para resolver um conflito decorrente do controle acionário, de uma fusão de empresas? Isso emperra, isso gera uma paralisia da participação dessa empresa no mercado. Isso faz com que a empresa não consiga investir. Não conseguindo investir, não paga mais tributos. Não conseguindo investir, não gera mais emprego. Ao fim e ao cabo, somos todos nós prejudicados, principalmente o empregado, aquele que necessita de ampliar o campo de trabalho. Mais empregos, mais competitividade no mercado, melhora a massa salarial. Eis em síntese, professor, o que nós tínhamos que falar do anteprojeto do Código Comercial. Muito obrigado pelo convite, pela paciência, senhores e senhores. Muchas gracias, señor ministro, por la interesante conferencia. Y hemos aprendido bastante de todo este proceso de elaboración de este nuevo Código Comercial. Pues vamos a pasar directamente, vamos un poquito con retraso sobre el programa, a la primera de las mesas que tratará de fondos de litigación. Obrigado.